Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Nós vamos trocar ideia e tomar um café hoje com nada mais, nada menos do que Ju Chivoleto, a Ju da Itabus. A fera, graduada em marketing, bigraduada, pós-graduada, trigraduada e, além do mais, uma pessoa encantadora. Senhoras e senhores, Ju Chivoleto, salva de palmas! Eu vou bater também, gente, que eu assisto seu podcast, e aí tem que ter. Pra todo mundo. Eu fico lá em casa. É? Eu fico. Que legal, muito bom. Isso é muito bom, ouvir. Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Eu brinquei com você, né? Que eu falei quando eu cheguei, né? Eu sou o peixinho no meio dos tubarões, porque só fera que veio aqui com você sereia, até agora, né? Uma Tudo sereia. bem, mas eu sei que só tem tubarão, né? Então eu tô aqui. Mas obrigada pelo convite. Pô, você é super bem-vinda. Nós vamos trocar uma ideia aqui. Mas antes, eu quero fazer um CTAzinho de mame. Olha só, nós estamos com 790 seguidores orgânicos. Faltam 210 seguidores para a gente chegar em 1000. Quando a gente chega em 1000, o YouTube nos reconhece. Então, você dá essa força, já se inscreve no canal, like, compartilha e clica na sinetinha, que é pra gente mandar as notificações. Ok? Vamos lá. Bora Juzinha, minha amada. Olá, estou aqui. Grande prazer. Eu vou te fazer uma pergunta nada a ver que me ocorreu agora nesse momento. Meu Deus. Você acha que pessoas que traçaram uma trajetória bacana na vida, que buscaram e tudo, e o esporte, você acha que o esporte conectou essas pessoas no sucesso? Ai, você tocou no meu ponto, né? Mais que preferido, né? É mesmo? Eu amo, acho que o esporte e a vida corporativa têm total sinergia, né? Então, assim, quando a gente fala de tudo que o esporte ensina, né? O trabalho coletivo, a forma de você pensar como um time, de você se preparar, de você se tornar sempre cada vez melhor, o desafio ser sempre você em primeiro plano, isso faz com que você veja grandes empresários, personalidades ou pessoas de sucesso, e aí quando você compara isso com atletas, né, também, você vê que tem uma sinergia total, né? Eu falo que tem uma linha tênue ali, né, entre o esporte e o mundo corporativo. Então, quando você vê gente de sucesso, você fala, eles aplicaram exatamente a mesma coisa que um atleta de alta performance aplicou, né? Então, treino de habilidade, treino emocional e tudo mais. Então, acho que com toda certeza essa sinergia ela tem na completude, com certeza. E o vendedor tem que ser um atleta? Nós somos um atleta, né? Não tem como, a gente é um atleta. O bom vendedor, ele é um atleta de alta performance, não tem jeito. Porque a gente tem, né, os KPIs, tem todas as métricas que a gente tem que seguir, você tem o resultado final, né? Então, todo mundo tem uma meta, né? Então, até o empresário, né? Todo empresário, ele tem que ser um vendedor. No fundo, ele tem que ser um vendedor, né? Um médico, todo mundo tem que ser um vendedor. Dentista, qualquer um tem que ser vendedor. Exatamente. Então, você ter o seu objetivo final, né? Então, ali, né? Quando você tá em quadra ou um campeonato, né? Você tá ali com o seu objetivo. Você tem que ser campeão, né? Você tem que fazer gol. E o empresário é a mesma coisa. A gente de vendas é a mesma coisa, né? Exatamente. Eu tenho metas para cumprir. Então... Competitividade de um tempo pra cá começou a ser o fulano é muito competitivo, o ciclano é muito competitivo, como se fosse uma coisa ruim não, né? Uma coisa boa. E a competitividade, eu acho que... Por isso que eu linkei essa pergunta logo de cara. Legal. Porque eu acho que a competitividade na infância, assim, você botar uma criança, você tem um filho, bota lá no esporte. Eu penso sempre assim, botar no esporte individual e no esporte coletivo. Né? E fiz isso com meus filhos, eu fiz isso, eu nadei, eu joguei basquete, futebol, vôlei, tudo que de esporte eu fiz. E eu vejo assim, o esporte individual. Vou te contar uma historinha. Conte. Eu nadava, molequinho, nadava. Okay. Treinava um absurdo, treinava muito e sempre perdia para uma pessoa que eu nem sei onde está hoje, chamada Marcos Pedro Lima. Eu tinha 10, 11, 12 anos, né? Aquela evolução assim da física, parte física e competindo.
E eu sempre perdia pro cara, chegava em terceiro, ele sempre em primeiro, botando 15 metros de distância. E ele tinha um pé, uma das pernas, mais fininha do que a outra, com um problema de nascença dele lá. E eu nadava e via o pezinho dele lá na frente. E eu falava... Ele tá na minha frente, né? Caramba, o que esse cara faz que eu não faço? O que esse cara faz que eu não faço que eu tenho? Então, o esporte individual, ele faz você começar a superar você mesmo todos os dias. Então, eu não tinha que correr atrás do pezinho do Marcos Pedro Lima. Eu tinha que correr atrás eu fiz do seu melhor. 32 segundos numa volta de 50 metros, eu tinha que fazer 31,90, 31,80. E no esporte coletivo, traz esse lance do grupo, do contexto, de saber, por exemplo, ficar no banco. Uma pessoa que tem coisa competitiva, eu sou competitivo, não quer ficar no banco, né? Ele quer melhorar dentro do grupo, nas relações ali do grupo, para ser titular e ir em frente no... Mas isso que você falou é até legal, porque quando a gente fala de alta performance, não tô falando da gente só no final de semana, né, e tudo mais, mas quando a gente fala de alta performance mesmo, até o esporte individual, que eu também nadei, né, eu também nadei, mas... totalmente das minhas. Mas eu nadei durante... Só falta dizer que é flamenguista. Não, mas aí não vai ser possível, eu sou palmeirense, né, então não mas vai ser aqui no Rio, então não tem time, tem que ter um... A gente vai indo, não tem. Não aceito. Matheus, por favor, providencie uma camisa do Flamengo. Pode ser de qualquer time. Eu vi que você é fluminense. Sou flamenguista. Não é Fluminense? Eu? Meu Deus, olha a gafe aqui, gente. Não. Eu vi você sempre dando os presentes. Então você dá o presente personalizado. Então me dá uma do Palmeiras. O tricolor era o convidado. Então tá bom. Falei, pô, você tá sempre dando presente pra eles de Fluminense? Eu falei, vai ter que ler Fluminense. Não, sou a gafe aqui ao vivo, então, mas tudo bem. Mas o que eu queria falar é assim, é muito interessante quando você fala de alta performance, porque sempre no esporte você vai ter o time sempre como o principal. Porque por mais que você seja o seu atleta ali individual e você tá nadando, você tá correndo, você tem um time por trás, né? Você tem o seu técnico, você tem o seu preparador físico, você tem o seu nutricionista. Então você sempre vai ter alguém com você. Então quando a gente fala de sucesso, não tem como você não colocar as pessoas ao seu lado. A gente tem uma frase lá na Itabus que a gente fala muito, que é ter as pessoas certas ao lado. Não é à toa que eu tô lá há 13 anos, que nós temos um time lá de 19, 20 anos de gente que está ali com a gente nessa trajetória como um todo. Então, você ter as pessoas certas ao lado faz com que o time progrida, né? Vai fazer com que o time chegue no resultado final. Então, a natação, você tá ali sozinho, mas um atleta tem todo um time por trás, estudando como vai ser melhor. Então, essa parte de time é muito, muito, muito importante, sabe? Você foi atleta em alto nível, você é de Franca? Não, sou de São Paulo. Mas você é formado em Franca. Franca é a terra do basquete. Da terra do basquete. Mas você acredita que eu não joguei em Franca? Não acredito. Eu tava preparando, engatilhando a pergunta. A minha maior frustração. Não joguei em Franca. Mas sou federada em São Paulo e em Minas. Jogou mas onde? Não joguei em Franca. Joguei no time representando o sul de Minas, né? Eu representei o sul de Minas durante um período da minha vida. E joguei no Ibirapuera. Quem foi a minha técnica no início da minha carreira? Carreira, né? Como se eu fosse atleta profissional. Mas carreira porque eu falo que a vida de atleta que me formou para ser quem eu sou hoje. Sim. Então, com 12 anos, a Magic Paula foi a minha técnica no Centro Olímpico no Ibirapuera, em São Paulo. Então, isso é muito bacana, né? Você ter alguém que você se inspira. Imagina, ela era minha técnica, gente. Era uma ídola e técnica. Eu saí da natação, você não sabe, vou te contar uma história que você não sabe. Eu saí, com essa estatura toda que eu tenho, eu saí da natação e já jogava bola, né? E, assim, futebol todo mundo faz. Aquilo ali todo mundo faz. Eu vou fazer o quê? Vou fazer basquete, que é gringo. A gente usava All-Star, né? All-Star de lona, lembra? Mandava vir... Cano alto. Cano alto, mandava vir de fora. E joguei basquete dos meus 12 aos meus 18 anos. Quando eu rompi ligamento, aí já trabalhava, já estava apaixonado, e aí queria fazer minha vida, parei de jogar. E joguei em alto nível. Fui seleção carioca há alguns anos, né? Legal. Quando passava ali de infantil para infanto, pegava a seleção. Eu entrando no infanto, pegava a seleção de quem já estava. Aí peguei infanto juvenil. Legal. E eu joguei basquete também muito tempo. Sou uma
aficionado em esporte. É uma delícia. Eu sou aficionado do esporte, eu vejo tudo. Eu vejo NBB, NBA, eu vejo beisebol, eu vejo futebol americano. É muito gostoso. Eu sou uma apaixonada também. Eu acho que por isso, eu acho que você ter a alma de atleta, independente que seja até a pessoa que vai ali no final de semana, a alma de atleta faz toda a diferença. Porque é esse querer sempre se melhorar, estar sempre melhor. É isso que eu procuro fazer isso na minha vida, sabe? Estar sempre melhor. Treinar suas habilidades, né? Então, de você poxa, tô ali... Né, se pensar no Jordan, por exemplo, né? O cara ficava treinando o tempo inteiro na hora do treino. Depois muito antigo, Ju. Vamos falar de Stephen Curry. Você pega vídeo dele aqui fazendo treinamento de habilidade, assim, com bilateralidade. Total. É um absurdo. E aí, depois que acaba o treino, o cara continua treinando e treinando e treinando, porque ele tem que muito mais... Ele tem que estar 100% perfeito na questão de habilidade, né, na técnica, porque a gente sabe que o nosso mundo, o mal do nosso século é o emocional, né, mas você precisa estar o quê? Com a sua técnica muito apurada, então por isso você precisa treinar muito, e aí o seu emocional, aí você tem outros artifícios para você poder se preparar, né. São 3 pilares aí que, quando eu fiz a minha primeira pergunta, são 3 pilares aí, que é o emocional, que você citou. Joga tênis? Não, agora é o próximo, eu preciso aprender. Inclusive, vamos marcar. Eu te recomendo muito fortemente jogar tênis, porque o tênis é um esporte muito emocional. Mental, Você, às vezes, está ganhando um jogo fácil e o jogo, a temperatura muda e você... Vem aquela geladeira nas suas costas e você perde uma partida que seria fácil. Legal. Então você tem o emocional, tem o técnico que, né, trazendo para vendas, você aprende o tempo todo, né? E tem uma coisa assim que eu acho que em vendas tem que ter, que é o condicionamento físico, né? Tanto no esporte, o teu técnico, a tua parte técnica vai cair se o teu condicionamento físico não estiver adequado. Completamente. Então, esses 3 pilares, assim, que eu acho assim, vamos falar de venda? Vamos. Então, olha só, começa do começo. Teu corpo é uma máquina de vender. Qualquer máquina, se você tem uma ferramenta, você usa o quê? Um alicate. Se você tiver um alicate cego, todo ruim, você vai desempenhar muito mal a sua função de cortar fio, de fazer as coisas. Na venda é a mesma coisa. Se a tua máquina não estiver preparada fisicamente para suportar o que a gente faz, né? De vai para lá, vem para cá. Nossa, corre, né? Corre para lá. Eu conheci um monte de gente habilidosa, mas que descuidava da parte técnica. Então, voltando para a venda. O sujeito está lá, novo, sangue no olho, querendo ser uma pessoa importante na área comercial. E descuida dessa parte técnica. Aí, dessa parte física. Sim. Né? Esse é o princípio da coisa assim, físico. Você tem que estar bem, tem que estar arrumado, tem que estar bonitão, limpinho, cheiroso. Tem que, o teu corpo. Porque acaba que a gente se torna, né? Dependendo não é dependendo, mas toda a parte de vendas, né? Você precisa estar seguro na frente do seu cliente, precisa estar passando para ele um sucesso, né? Porque todas as pessoas querem se relacionar com pessoas de sucesso. Então, você pelo menos precisa... Você pode não ser, mas que você pelo menos pareça ser, já é um grande começo, né? Então, que você consiga estar na sua melhor forma sempre, para que você apresente para as pessoas que estejam no seu relacionamento, porque vendas é o quê? Relacionamento, né? Então, você apresente para as pessoas que você está bem. Você pode não estar por dentro, mas é o controle emocional que a gente fala, né? Mas você tem que aparentar que está bem. Então, estar bem cuidado, passar para as pessoas uma imagem de que você está bem, né? Isso faz toda a diferença. Ju, você passa a imagem de que você cuida de você mesmo. Você também, é isso aí. Quando eu falo a parte técnica, a parte física, eu falo nesse sentido. Eu quero trazer aqui, que a gente vai falar muito de venda, que é a minha praia, venda, esporte, mídia externa. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Gente, então dá o play aí, a gente vai ficar aqui até amanhã. Senta aí. Pega a pipoca.
Esse é eu adoro falar disso. Eu acho até que a gente está preparando, em algum momento não longe, a gente vai botar um conteúdo para fora aí nessa área, né, de preparação de pessoas para encarar a vida. E eu falo assim, cara, fisicamente você tem que estar, bem malhado, magro, com resistência, porque isso vai te afetar a parte técnica. Aí a parte técnica, você tem que saber tudo. Não há informação dentro do teu negócio, do teu ramo de atividade, que você... isso eu não sei. O dia que falar isso eu não sei, você fala isso eu não sei, mas eu vou saber, em breve vou te trazer a resposta, né? E na parte emocional, você tem que estar suave, com a cabeça limpa. E onde é que você consegue ficar suave e com a cabeça limpa? Não. É quando você está bem fisicamente e bem tecnicamente. Sim, você entra na quadra e joga o teu melhor basquetebol. É isso. Mas você sabe que é por isso que eu gosto tanto de linkar o esporte com a vida corporativa. Porque eu falo que assim, a partir do momento que isso foi muito importante na também, porque quando a gente estava todo mundo em casa, se o vendedor, se o profissional não tirasse o pijama e vestisse o uniforme, que fosse uma camiseta, sabe? Mas que ele não vestisse, parece que você não vestiu o personagem. E aí por isso que eu falo que o esporte é muito interessante, porque quando o atleta... Todo mundo tem problema. Quem não tem problema hoje? Você vai listar vários, mas a gente sentou aqui, a gente está 100% do tempo aqui. Eu falo que eu aprendi na vida a estar 100% e dar 100% do meu melhor no que eu puder fazer. E eu acho que isso o esporte te ensina. A partir do momento que você vestiu o uniforme, você está na quadra, pisou na quadra, passou da linha... Acabou, você tá ali 100%. Por quê? As pessoas dependem de você. Seu time depende de você. Você saiu dali, você pode ter vários problemas. É claro que esse é o grande segredo de você ter ali uma alta performance. Mas mentalmente, para mim, é muito importante. Você acordar, você vestir o seu uniforme no horário que você veste o seu uniforme e você tá ali preparado para aquilo que você tem que fazer. Sabe? Porque se a gente começar... E aí eu acho muito que a gente tem muitas interferências hoje em dia, né? Então você tem a mídia social que tá o tempo inteiro, o WhatsApp que tá o tempo inteiro, que acaba tirando um pouco do seu foco, né? Então é interessante também olhar os aplicativos interessantes no seu celular que você pode instalar para você... Tem um método que eu acho muito bacana, que é o método Pomodoro, né? De você ficar 20 minutos trabalha 2 horas, 1 hora, e você 20 minutos, 10 minutos descansa, você ter os seus momentos de descanso para você respirar, mas que no momento que você tá com o seu uniforme, que você tá ali na sua posição, de você tá 100% naquilo. E isso te dá o controle emocional. Você tem que virar aquela chavinha mental, né? Quando a gente fala de programação neurolinguística, é muito isso. É a chavinha mental de você tá 100% naquilo e o seu emocional acontecendo, porque a vida tá acontecendo, mas você focado naquilo que você tá fazendo. Isso faz a grande diferença. E você se prepara, Ju, com tudo isso aí que a gente acabou de falar, você se prepara para o emocional negativo, a hora da bad trip lá, uma situação mais difícil, você tá melhor condicionado para a tua reação, ser a melhor reação no menor tempo possível. Então, jovenzinho que tá me escutando, se você quer seguir na vida, na luta, você cuida da tua parte física, como você cuida da tua parte técnica e como você cuida da tua parte emocional. Por quê? Isso vai fazer com que você comece a medir coisas na sua vida que não valem a pena. Você vai começar a perguntar, vale a pena eu sentar madeira na canjibrina no domingo? Na segunda-feira eu acordo lombrado? Você acha que você vai jogar bem na segunda-feira? Não vai jogar. Não tem como. Você estraga toda semana no sábado e no domingo. Não tem. Mas isso é o preparo, né? Eu acho que as coisas têm que ser pensadas, né? Quem tem muito bem um objetivo definido, se você tem um bom planejamento, e aí quando a gente fala é planejamento de vida, sabe? Eu vejo muitas pessoas hoje vivendo por viver, né? Deixa que as coisas vão, a vida vai me levar, a vida vai te levar. Só leva do Zeca Pagodinho. Exato, só levou dele, né? E assim, né, quando a gente fala assim, tem aquele ditado, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá
serve. Então, assim, é importante você ter um lugar que você queira, né? Você ter estabelecido suas metas, seus objetivos. Como empresas, né? Você tem as metas, você tem números. Então, isso te gera métrica, né? Poxa, na primeira semana eu não atingi a meta, né? Minha meta é, sei lá, R$100. Até o final do mês, tá bom, R$100 dividido por 4. Quanto que é nessa minha primeira semana? Se eu não atingir, pô, na próxima semana eu preciso ser melhor. O que eu fiz de errado para isso? Para não dar certo aqui e ali? Eu acho que eu vejo muito as pessoas se lamentando muito, né? Poxa, não consegui. O mercado tá ruim. As pessoas, meu cliente não me recebe. Tá... E ao invés de isso olhar é um mantra, né? Você sabe. Exato. Você faz programação neurolinguística, você sabe que isso é um mantra. Você começa a falar negativo. Acabou, vai chamando, né? Vai chamando. E acho que é isso. As pessoas precisam olhar um pouco mais pro seu objetivo, dar foco mais pro seu objetivo. Que hoje você fala assim, eu não sei o que eu quero fazer na vida, mas, pô, você tem um número ali para chegar. Como é que você chega ali naquele seu número, né? Quais são as estratégias que você vai usar? Tem tanta estratégia bacana, né? Quais são as pessoas que você vai precisar apertar a mão, pedir ajuda até o seu final do mês para você conseguir atingir seus objetivos? Eu acho que é esse o ponto que eu vejo muita gente se lamentando. Temos, sim, episódios que às vezes acontecem nas nossas vidas que tiram a gente do prumo, né? E é normal você não ter um dia bom em vendas, é super normal. O problema é que não pode ser todo dia, né? Então, acho que é esse que é o grande segredo. Olha só, me fala aqui, você falou que é de São Paulo, foi para Franca. Fui pro interior de Minas. Interior de Minas. Me conta essa história toda aí, porque eu quero entender até você chegar lá no Cristiano. Ó, Cristiano, se você der uma mancadinha, eu tomo ela de tua, hein? Imagina. Mas Sadia. Não, mas é legal, assim, eu acho que eu até brinquei com você, né, como na minha definição, mas eu acho que a gente tem que ser muito criativo na vida, né? E a criatividade, acho que no Brasil... Por que o Brasil é tão criativo, né? Porque é um país cheio de necessidade. A gente cria porque a gente tem necessidade, né? Então, se você não tem necessidade, quando você tem tudo, é difícil você ser criativo, é difícil você desenvolver a sua criatividade. Porque acaba que você tem tudo sempre na mão e você vai indo na maré. Você tem que desenvolver a criatividade, né? Agora, quando você não tem algumas coisas, você tem que correr atrás, você tem que ser criativo. Como que eu vou pagar aquela conta no final do mês? Você tem que ser criativo, né? Porque senão você tem que fazer uma estratégia, tem que pensar. Então, acho que eu saí de São Paulo muito cedo e eu acabei começando a trabalhar com produtos artesanais mesmo. Eu fazia sabonete artesanal e tudo mais para vender. E aí comecei a vender em salões, em mercado de beleza. E comecei a falar, poxa, acho que eu levo jeito para vendas, né? Isso com 15, 16 anos. E aí eu falei, bom, então tá, acho que começou assim. Aí depois encontrei uma oportunidade num ponto no interior de Minas, num ponto turístico que tinha na cidade. Eu falei, poxa, esse pessoal fica aqui, era uma fila de uma balsa que passava. Tinha uma balsa, hoje tem uma ponte, mas na época tinha uma balsa. E, pô, o pessoal fica aqui 40 minutos esperando essa balsa, não tem nada para eles comprarem. Uma oportunidade. Opa! Então, assim, na época eu tinha uma perua Kombi, era uma Kombi, e eu falei, bom, a gente vai criar, e começamos a vender acessórios para os turistas ali. Então, eu fui a gente fala camelô hoje em dia, mas era uma banca, né? Mas era um camelôzinho, né? Mas a gente fala que era uma banca, sabe? Era uma guerreira banca. Começando ali a entender. E aí, eu comecei a trabalhar ali, e logo depois, isso era no final de semana, então, acordava 3 horas da manhã para montar o ponto ali, porque na época não era tão legalizado, tinha um alvará, mas assim, né, era ali, tinha que chegar cedo para colocar a perua no lugar. E... Um troco no caixa, pronto. Não chegou tanto, porque eu fui fazer direitinho. Sempre fiz tudo muito direito. Fui na prefeitura, tirei meu alvará. Só que eu não tinha espaço. O alvará, ele dava ali mais ou menos espaço. Se um carro chegasse, parasse na minha vaga, que era ali, ficava outro de frente, banqueiro bonitinha, botasse no teu lugar. Exatamente. Eu perdi o lugar. Então, a gente chegava 3h30 da manhã, sempre chegava lá. Então... Histórias interessantes. E aí, isso era de final de semana, porque era o pessoal que ia passar o feriado, o final de semana na Cidade das Cachoeiras, que era logo que passava essa barca, né? Essa balsa. E durante a semana eu estava estudando e tudo mais, e aí teve um anúncio de uma emissora de rádio que estava precisando de um comercial. E aí eu falei assim, poxa, acho que eu vou. Nunca tinha pensado em trabalhar como propaganda, né? Eu falei, mas eu vou, porque eu tô querendo vender. Eu acho que eu dou bem com vendas, eu vou. E aí conheci o pessoal da Rádio Onda Sul FM. E eles precisavam abrir mercado nessa cidade, na cidade de Passos. E a rádio era a maior rádio do sul de Minas. Eles contrataram. Até então eu não sabia o pequeno detalhe
que existiu nessa questão da vaga. Então eu preciso de um comercial aqui na cidade. A cidade era um polo de moda enorme, a cidade é ainda, né? Tem a Avenida da Moda lá e tudo mais. E eles precisavam abrir mercado ali. Então, maravilha. A cidade era a maior rádio do sul de Minas, fiquei empolgadíssima. A rádio não pegava na cidade. Então, era uma época que eu tinha que vender que não pegava. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque você conhece muito bem os empresários, eles precisam ouvir. Você imagina, você fica imaginando. É difícil, é difícil. Eu falei, imagina como vai ser a sua propaganda, porque você não vai poder ouvir, né? Então, assim, mas foi um desafio muito interessante, porque eu entendi que eu precisava conhecer o meu cliente ainda mais. Porque conhecer o meu cliente, eu conhecia quem era o cliente dele. E aí, o que eu fazia? Bom, se ela era a maior rádio do sul de Minas, eu chegava num empresário vendendo a audiência, né? E que não era comum na época, numa cidade, nem até hoje. Acho que eu brinco com o pessoal lá da Onda Sul, até hoje não teve ninguém que ficou 3 anos lá naquela praça. Mas eu vendi bem, eu fiz muito relacionamento com os empresários, enaltecendo a audiência de fora para aquele mercado local. Então eu brinco que eu falo que eu já vendi qualquer coisa, até rádio que não pega na cidade. Mas não é que não pegava, gente. Vou defender que o pessoal são meus amigos aqui da Onda Sul. Um beijo pro pessoal da Onda Sul. E é que a rádio lá não pega o sinal, mas é uma rádio extremamente com uma força incrível no interior de Minas. E aí acaba que as pessoas vão para a cidade. Então, isso era bem interessante. E aí, logo depois, eu fui para Franca, para um outro sistema de rádio, que era a Rádio Hertz FM, que são 3 emissoras de rádio lá local. Aí entrei na emissora lá e fiquei um tempo lá na emissora, depois assumi dentro da emissora de rádio uma área também na parte da TV Record, que aí a gente vendia um pouco de anúncio de TV, então eu vendia rádio, vendia TV, e aí assumi a região ali. E aí o Cristiano um dia, não sei, nem lembro como foi que ele chegou até o meu contato, ele me ligou, conseguiu meu telefone, porque ele precisava de um bus door em Franca. E eu conheci o Cristiano assim, ele conseguiu meu telefone, ele pensou, eu precisava saber, será que você tem bus door em Franca e tudo mais, você consegue me ajudar e tal? E a gente teve um primeiro contato ali, e aí quando eu quis vir pro Rio de Janeiro, eu liguei pra ele, falei, tô indo pro Rio de Janeiro, você tem uma vaga de executivo aí? E aí a gente nasceu nossa história. E aí quando eu entrei na Itabus, eu brinco que eu cheguei, a Itabus era tudo mato. Eu vi, você falou isso. Ô Ju, olha só, essa parte da tua vida aí, que você tinha muito mais para dar e estava dando muito mais do que estava vindo de recompensa. Essa partezinha aí eu acho que é uma característica comum nas pessoas que fazem as coisas acontecerem. Eu me lembro muito, assim, 2 coisinhas que eu vou te contar. Eu ia à praia, morava perto da praia na Ilha do Governador, uma praia de Ilha do Governador, não sei se você conhece a Ilha do Governador. Conheço, maravilhoso bairro, adoro. Eu ia pra praia, tinha 12 anos, 11, 12 anos, 13 anos, sei lá. Eu ia à praia, o pessoal tava brincando na água, jogando bola, brincando. Eu olhava aquele montão de casco de Coca-Cola jogado na areia, né? Que o pessoal bebia. Coca-Cola era uma garrafa de vidro, antigamente. Então tinham várias garrafas de vidro. E o sujeito que vendia as Coca-Colas, no final do dia, ele tinha que recolher aquelas garrafas todas na praia, uma extensão, sei lá, de 1 quilômetro. E eu, com 12 anos, saía catando aquilo tudo para cada, sei lá, 100 garrafas que eu trazia para ele, ele me dava 2 tostões, 2 dinheiros. Achou o máximo, né? Eu não tava nem aí, eu saía andando na praia, catava aquilo tudo. E, assim, o trabalho não... A gente nunca pensa no quanto de trabalho dá, né? Você falou de fim de semana, eu me lembro, assim, eu jovenzinho, conheci minha esposa, a gente namorava, eu trabalhava durante a semana inteira, estudava à noite, chegava no sábado e domingo, vamos pra praia? Vamos. Eu pegava a Kombi da companhia, eu e ela, de Kombi, ia lá no Ceasa, comprava melancia e abacaxi. Eu tinha uma geladeira de isopor enorme, enchia de gelo, botava os abacaxi, a geladeira, os abacaxi, as melancias na geladeira, e a gente ia pra prainha. Você sabe onde é a prainha? Sei, claro, eu adoro. Prainha naquela época não tinha nenhum trailer, não tinha nada. Imagina. Olha a oportunidade. Eu descia lá, abria um abacaxi, eu cortava ele em 4 na altura, assim, né? Ficava 4 quartos de abacaxi e botava um palito. Aí eu chegava na praia, olha aí, o abacaxi dava para 5, 6 pessoas, assim, o abacaxi dava. Acabou. Aí começava. Não, é oportunidade. Cara, aí eu vendia legal. abacaxi, melancia. Que vier, eu tava vendendo ali. Aí a gente fazia isso no fim de semana. Ia à praia, se divertia,
e tava ali ganhando um troquinho. Que bacana. A gente saía da praia, voltava, parava, escolhe o restaurante, com um dinheirinho na mão, que delícia. Ah, muito bom. Então, muito essa característica, assim, encontrar oportunidade, né? Trabalhar rindo. Trabalhar rindo. Você trabalha feliz. A gente não sente, né? Parece, não sente. Não me escute. Não, eu sinto que eu trabalho sim, tá? Vai que ele me escuta e vai falar que vai trabalhar então agora 24 horas. Mais que eu trabalho. Já trabalho 24 horas, né? Mas a gente não sente, é verdade. Que eu acho que também a gente fazer tudo que a gente faz com amor, né? Porque às vezes eu sinto que as pessoas olham, né? Hoje, pra mim, esses dias, eu fiz uma reunião uma amiga minha, que é diretora de RH, ela me convidou para fazer uma palestra no Dia das Mulheres com a equipe dela e tudo mais. E aí, eu tava falando com elas que eu sempre fui muito julgada também, né? Você é eu agora, né? Loira e tal, a vida sempre foi fácil pra você, né? Você consegue tudo que você... Eu falo, gente... Eu não falo nada, né? Mas eu fico pensando na minha mente, meu Deus, eu já passei por tanta coisa nessa vida que a pessoa não sabe. Não sabe. E aí, assim, eu acho que tudo que você faz na vida, você fazer muito bem feito. Eu posso estar varrendo o chão, como a gente faz, né? Lá em Itabãs a gente tem essa filosofia. Todo mundo faz tudo. Posso estar varrendo o chão, mas aquele varrer o chão vai ser o melhor varrer o chão que você já viu da sua vida, com toda certeza. E eu vou estar feliz ali, porque ali é uma oportunidade para eu me conectar, para eu poder fazer outra coisa. Então, eu sempre tive essa visão. Acho que de você estar fazendo as coisas da melhor forma possível, nas condições que você tem. Porque a gente não está, às vezes, nas melhores condições. Se você já passou pelo venda do abacaxi, eu também já passei por isso, vendendo meus sabonetes, meus negócios. Então, assim, de você não estar no seu melhor dia, mas você vai fazer o seu melhor nas condições que você tem. E aí isso faz a diferença. Então, muitas vezes eu faço questão, sabe? A cada pessoa que eu conheço, um porteiro, uma secretária, eu faço questão de dar um sorriso super largo e falar com eles um bom dia, porque espero que o meu bom dia, o meu sorriso vá atingir um lado dele que ele, de repente, naquele dia, naquele momento, ele não teve, né? Então, trazer luz, alegria para aquela pessoa, porque eu sei como é difícil você começar do nada. E você ter, às vezes, um sorriso, uma pessoa que te abre uma porta ou que te olha, né? Muitas vezes você quer, às vezes, só ser olhado, né? E faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, por isso que, independente do que eu vá fazer, eu tenho isso comigo, independente do que eu vá fazer, eu vou sempre fazer bem, feliz, porque aquela é a oportunidade, que seja um degrau para eu subir, né? Ou que seja algo que eu vou ficar durante muito tempo, mas que seja o meu melhor e com muita alegria, porque senão a gente não consegue nem levantar da cama, né? Então... Você citou aí pessoas que te olham e te falam, pô, foi fácil, deu sorte, né? Deu sorte. Teve sorte. Teve sorte. Eu tenho, assim, uma aula da vida, né? Imagino. Você se prepara, e vai se preparando, vai caminhando na tua preparação em uma direção, tá? Você nunca para de se preparar, por quê? As oportunidades, elas vão passar. Ela não vai te encontrar aqui, a oportunidade não vem atrás de você. Ela vai numa direção e você vai se preparando. E quando a preparação cruza com a oportunidade... É isso aí. Deus botando você para toda a segurança, você sente que forte, eu vou aqui. Isso é Deus, isso não é sorte. Isso é você fez e a oportunidade chegou. Mas você sabe que eu também tenho uma frase interessante, que você pode criar as suas oportunidades, né? Porque as oportunidades, elas vão passar e o preparo é muito legal, isso que você falou, mas eu tenho... N histórias que eu posso te contar, mas eu tenho uma recente de anteontem que eu criei uma oportunidade. Porque tá tudo aqui exposto, né, na vida. Então, um grande publicitário, né, mundialmente famoso, ele fez um vídeo esses dias no Instagram e eu falei assim, cara, ele fez, quer saber? Eu vou mandar um comentário para ele e vou falar com ele. Não é que o cara me respondeu, não é que o cara me falou comigo, não é que eu agora tenho uma reunião com ele na semana que vem. E às vezes eu acho que a gente pode criar as oportunidades. As pessoas às vezes ficam esperando as coisas. Você não criou a oportunidade, Ju. Não, você criou a oportunidade. Você se preparou para a oportunidade. Eu digo, eu podia estar opaca, né? Ali, parada, né? Não, você podia também ver o post do publicitário e não fazer nada. Não fazer nada porque não tô nem aí. Você estava preparado. Você, quando está preparando, quando você está nessa vida, né, de se preparar para crescer na vida e tudo, você está atento a tudo.
E é isso que eu tô falando. Isso faz parte da preparação. Você cria isso aí. O cara aparecer no seu timeline lá e você fazer... Isso é oportunidade. E você aproveitou a oportunidade. É isso, de entendeu? criar isso, é isso aí. É isso aí, a gente bota assim, não, eu criei a oportunidade. Não, você aproveitou a oportunidade. É porque elas estão aí. Bom, de qualquer forma, elas estão aí o tempo todo, né? A gente está aqui até por conta disso, de oportunidades. Sim, mas assim, o jovem, ele não tem essa visão. Ele acha assim que ele vai começar a fazer uma coisa e vai ter sucesso amanhã, depois da manhã, né? Exato. É outra geração, né? Você teve essa oportunidade agora, a sua preparação não para ali. Né? Você continua se preparando e sempre atenta, né? Outra oportunidade. É isso aí. Então, assim, aí eu criei oportunidade. Pô, essas histórias igual a tua, eu fiz um monte de vezes de tirar negócio de onde menos se esperava. É isso aí. Mas, assim, a oportunidade, ela é uma coisa assim que você vai passando. Se você... Sabe quando o Everton Cebolinha cruza a bola e o Gabigol não consegue chegar na bola? Ele não estava preparado para receber. A bola passa, ele passa, e é a mesma coisa a oportunidade. É isso aí. Se você está preparada, você vê isso acontecer, pô, o cara apareceu aqui na minha timeline, eu vou fazer isso. Então, você, naquele momento certo ali, você dá aquele toquinho na bola e faz o gol. É isso aí. Olha o esporte aí de novo. Nas nossas analogias. Olha o esporte de novo. Você é das minhas. Café sem açúcar, esporte, vendas. Muito bom. Isso aí. E aí você vai para Itabus. Me trouxe um presente lindo, que vai fazer parte agora do nosso cenário. Bacana. Feliz. Fala aí. E aqui na Itabus, diga-me tudo. A gente hoje, né? Você é gerente... Sou gerente de mercado da Itabus. Manda então, prender, manda soltar. Quem me dera. Mas a gente tô lá há 13 anos, né? Então tô com uma trajetória de 13 anos já. Eu brinco que eu cheguei lá quando tudo era mato, como eu falei, né? E a gente vem evoluindo junto. Mas é gostoso você olhar para trás, né? Acho que todos nós, na nossa trajetória, é gostoso você olha para trás, poxa, já tô há 13 anos lá, quanta coisa que a gente fez, quantos desafios, olha como a gente tá hoje, olha onde a gente, né, tá, e olha onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é bacana, né? Construir uma história com um time muito legal, como eu falei. Acho que as pessoas que estão lá, a gente tem que funcionar. A Itabus tem 19 anos, tem funcionário de 20, né? Então, assim, tem gente que tá ali com a... Antes do CNPJ, exatamente. Então, assim, é muito gostoso, sabe, ter isso. E os desafios que a gente passa, né? Porque o nosso mercado é um mercado que é complicado, né? É complexo né? O mercado de Out of Home, ele é complexo, ele tem muita gente, né? Então, por isso que eu brinquei que eu sou um peixinho, né? Porque é muita gente no nosso mercado. Então, eu procuro fazer... a Itabus, ela é uma empresa que vem crescendo, sabe, degrau por degrau. A gente espera não ocupar o espaço de ninguém. A gente está ali fazendo o nosso da melhor forma possível, com muita transparência. Então, trazendo... Hoje a gente tem um domínio aqui no Rio de Janeiro muito bacana na parte de mídia. Então, tanto na parte de ônibus com o BuzzDoor, o Backbuzz, hoje nos envelopados, e a gente está expandindo isso nacionalmente também. Então hoje a gente atua nacionalmente com os envelopamentos, com mídias tradicionais também. Então a gente vem aos poucos ganhando espaço e fazendo projetos diferentes, encantando os clientes. Eu tenho visto lá. Uma coisa que vocês estão numa pegada que eu acho que é nova lá e deve ser da tua genialidade, que é a questão do experience, né? Você tem uns ônibus que ele não é um ônibus envelopado. Projetos especiais. Mas eu falo isso que é muito bacana quando você está num lugar que todo mundo tem voz e tem espaço, né? E você tem uma direção com uma cabeça muito criativa e muito aberta. Então, é uma construção de todo mundo. Acho que hoje, principalmente na pandemia, a gente sentiu muito a pandemia, né? O mercado de OH sentiu bastante. E a gente voltou entendendo que a gente precisava assumir o protagonismo da nossa mídia, né? Porque o Out of Home hoje é um protagonista, né? Você tem ali a TV e o digital com os seus números, mas a gente hoje, né? O 100 e meio está aí mostrando, a gente acho que 10,8%, 10 pouco por cento que a gente teve de crescimento, e com certeza vai... Segundo maior crescimento. Então, assim, não tem como não olhar para isso e entender que a gente precisa se reformar cada vez mais e olhar para os nossos clientes trazendo coisas novas. Então, é hoje o que a Itabus se propõe a fazer. A gente tem o
nosso feijão com arroz, mas hoje a gente está olhando muito para o que o cliente quer, o que o cliente quer de novo, o que a gente pode encantar o cliente de alguma forma. Então, as nossas entregas, os nossos formatos, a forma de atender. Então, a gente está hoje olhando para os projetos especiais com muito carinho. Acho que todo mundo está fazendo isso de certa forma, a gente na mobilidade. Então, a gente está procurando trazer diferenciais para o mais do mesmo, vamos dizer assim. Então, você pode fazer uma campanha simples ou você pode fazer ela toda cheia de musicalidade, de linkar o digital com o out of home. Então, a gente está trabalhando bastante nisso. O digital, eu tenho um pensamento que é que o digital, ele primeiro que uma coisa que a gente falou antes de começar aqui a gravação, o digital, o online, ele deu uma bagunçada bonita na prateleira da publicidade, né? Por quê? Mudou completamente paradigmas, crenças, tudo mudou. E não acabou ainda de mudar. O digital continua mudando e vai mudar o comportamento do consumidor muito. E eu costumo dizer que o digital, a última linha, a linha limítrofe do digital é a rua. É quando você está na rua que você começa a contemplar as coisas e aí encontra o teu ônibus, a ação que você fez lá, diferenciada. Essas ações que se chamou de projetos especiais, a gente também tem essa pegada de projetos especiais de procurar inovar, criar coisa. Você acaba não só atendendo aquela necessidade inicial de comunicar, mas você acaba abrindo uma porta para milhões de outros negócios que podem acontecer porque era um negócio que não estava sendo explorado. O teu ônibus, quando você você muda todo o interior dele, cria uma área de convivência e bota ele para circular na cidade, trocar experiência com pessoas ao vivo. Exato. Entendeu? Não é online, é ao vivo. Exato. Isso é sensacional. É muito bacana. Eu acho que o mercado de out of home, ele está totalmente atrelado ao digital. Eu acho que não é à toa que a gente estuda bastante, né? O crescimento do digital, a gente tem que olhar para isso, porque é uma realidade, então a gente olha muito para isso e tenta ao máximo linkar os nossos negócios com o digital. Uhum. Então, hoje, você fazer uma ação de experiência na rua, você sabe que aquilo vai estar reverberando na rede social, né? Você criar uma hashtag específica para aquele projeto, você criar uma música, a gente agora está atrelando jingles especiais para os nossos clientes nas entregas. Então, você atrelar uma música diferente, que aí vira um chiclete, que aí vira internamente dentro da empresa. Então, olhar que tudo que a gente faz na rua dá para viralizar altamente na rede social. Uhum. Então, hoje, quando a gente faz um projeto especial, a gente tem muito cuidado de entender como isso vai reverberar na rede também, né? Porque é o que você falou. Hoje, as pessoas estão digitais, né? Então, você tem as telas a todo momento. Então, você está na sua casa, você vai estar em várias telas, mas você vai se locomover, você vai continuar precisando se locomover, independente de hoje, quando a gente fala muito do trabalho, né? Tem os modelos híbridos, mas você vai se encontrar com os amigos, vai jantar na casa da sogra, vai fazer alguma coisa e você vai se deslocar. Hoje, né? A pandemia foi um período ali, mas hoje você vai se deslocar, continua se deslocando. E aí a gente tem o out of home no percurso do consumidor, né? Então, hoje a gente costuma dizer que o anúncio bacana é de você estar 100% digital, porque a gente sabe das entregas dos nossos meios, né? O out of home tem uma entrega fantástica na mídia de massa, e aí você estar bem posicionado digitalmente faz com que o sucesso da sua venda aconteça. Agora, que não adianta, às vezes a gente recebe os clientes, né? Que eu acredito que você deva ter também, que o cara não tem um site, não tem uma página, ele quer fazer um anúncio com a gente. A gente fala, meu Deus, a gente está direcionando para o digital e a pessoa às vezes não está preparada para aquilo. Então, a gente se preocupa muito com isso com os nossos clientes também. A gente está fazendo o out of home, né, a mídia em ônibus, que a gente sabe o impacto que causa, mas que ele esteja digitalmente também inserido. Então, para nós olhar para o digital é muito importante, porque quem não está hoje no digital, estar na rua é essencial, mas você também precisa estar no digital para ter esse cross para fazer acontecer, sem dúvida. Uhum. Mas é aquilo que a gente comentou no começo, né? Os jovens
né, de hoje, né, na faculdade, ele sai sedento só no digital, né? Então é digital, digital, digital. E é importante um espaço como esse para a gente poder reverberar mais a nossa mídia, né? A importância de estar com a marca digital. Hoje a gente tem os streamings, a gente tem o mercado digital, é um dos que mais investe no out of home, né? Por quê? Porque eles entendem que estar no digital é importante, mas que eles precisam estar na jornada do consumidor. Que o consumidor vai para o barzinho, que ele vai para o cinema, que ele vai para o restaurante, que ele vai para o shopping, que ele vai sair de casa. E aí, é o que a gente fala, né? Que a nossa mídia, ela tá fora de casa. Então, que o consumidor vai ser conectado em algum momento no seu percurso. E esses jovens precisam ter ciência disso, né? Esse jovem que você se referiu aí, esse jovem, ele vai encontrar agora, como eu te falei no início lá, né? Nomes, palavras, normalmente em inglês, né? Palavras lindas, soam maravilhosamente, né? E assim, isso ilude um pouco, né? Quando a gente vem para a realidade da rua, do pé no chão, você começa a entender a trajetória do teu consumidor. E, assim, essa métrica que hoje existe, que a gente baseia tudo em cima de números, em cima de dados, em cima de coisa. Eu vou na performance. Pô, beleza, mas e a conversão? Lá, a conversão que eu digo é o quê? O reloginho da venda volta para venda. Fato. Isso é o acontecimento real. Então, o jovem vem para cá, ele tem que entender que existe um ecossistema de comunicação, né, 360 graus, como você usou, que isso traz para ele opções de se comunicar com o seu consumidor de uma maneira mais assertiva, né? Bacana. Ele vai lá na rede social, no Instagram, no TikTok, faz um monte de visualização, faz um monte de número, aquilo volta um monte de número para você, mas no final isso não é suficiente. Isso amacia o ego, você fica muito amarradão, pô lá, viu? É o falso sucesso, né? O falso sucesso. O sucesso de verdade é o ponteirinho da venda. E as agências, elas estão hoje, as grandes agências, as agências mais de ponta, muito preocupadas com isso. Elas não estão vendendo mais só um serviço de comunicação, de criatividade. Elas estão vendendo um compromisso com performance. Total. Porque precisa converter, né? E isso está acontecendo hoje, Ju. Hoje. E amanhã vai ser diferente. Então amanhã a nossa conversa já perdeu o prazo de validade. É verdade. Você vai ter que me convidar mais vezes. Com certeza. Mas isso é verdade. Você sabe que é interessante que hoje, se você for analisar o perfil de todos os nossos clientes, né? Eu falo nosso porque a gente está no mesmo mercado aqui, né? E você deixa peizinho para mim lá, vocês pegam tudo. A gente poder entender que as verbas hoje também estão... O mercado está mudando e a verba também está diferente, né? Se você vê o quanto de aumento de verba teve para o trade, né? Que é o quê? O trade é o quê? É ali o PDV, é o ponto de venda, né? Então, é a rua dando sinal de que o cliente, as agências já entenderam que é a rua que performa, né? Então, e a rua que dá credibilidade, legitimidade, né? E o que eu brinco que se você tem N anúncios que você é impactado o tempo inteiro no digital, mas a seriedade, a legitimidade, a credibilidade está no out of home, né? Então tá ali estampada nos meus ônibus, nos seus painéis, nas suas placas, ela vai estar ali estampada porque ali vai estar a credibilidade, ali vai estar a legitimidade, né? Ninguém coloca um anúncio numa peça de mídia exterior se não está 100% correto, ou 100% tá tudo bem, ou se está entregando, né? Então, eu acho que o nosso meio... ele tem uma força muito grande. Por isso que eu acho que o seu espaço aqui, o que você está fazendo é muito importante. Porque precisa dar voz cada vez mais para os profissionais que estão começando, como eu, mas para todo mundo se mostrar. Porque é um mercado que pouco é falado e que se cresce exponencialmente a cada momento e que as marcas já enxergaram isso e é importante a gente estar falando e citando cada vez mais sobre isso para a gente poder ter aí um ano de 2023 muito mais próspero. Eu agradeço aí o teu elogio da iniciativa, mas a ideia é essa mesmo. O astro aqui, como eu falei para o Chico, que esteve aqui comigo. Ah, querido. O astro aqui é você, não sou eu. É você que traz o conteúdo, você que enriquece aqui, dá o estofo para esse trabalho que a gente está fazendo. E eu vou aproveitar e vou pedir de novo para você se inscrever no nosso canal.
Porque só faltam 210 para a gente atingir 1.000. Se você não sabe, o YouTube, depois de 1.000, ele começa a pagar pra gente. Muito bem, muito bem. Coisa boa. Né? Muito bem, clica lá, clica lá. Isso. Faz um CTAzinho aqui. Favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pô, tem um monte de gente, Ju, que tá vendo e não se inscreve no canal, pô. Você sabe que eu mesma. Aí. Eu mesma. Eu assisti o episódio, eu tava assisti todos os episódios, aí no do Chico, tava assistindo o do Chico, eu falei, gente, eu não me inscrevi no canal, eu achei que eu já tava inscrito. Então, às vezes, você acha que você tá inscrito no canal, mas você não tá. Então vai lá, se inscreve no canal, que tá bem bacana. Vamos voltar para o campo pessoal. Meu Deus, vamos lá. Da onde a gente curte pra caramba, que papo de venda comigo, eu fico loucão, né? Você citou uns livros aqui no teu questionário, e um deles foi o do Bernardinho. Eu não o li, que é... Estou nele agora. Suor e Ouro. Transformando suor em ouro. Transformando suor em ouro. Então, eu queria, antes de você falar um pouquinho sobre isso, eu vou te dar o briefing do que é onde vai ser a linhazinha do que a gente vai falar. Se você perceber, o suor vem antes do ouro. Total. Não é transformando ouro em suor, é transformando suor em ouro. O que significa, sem ler o livro, que você tem que demandar esforço, né, para suar, né, e conseguir o ouro. Me fala o que assim, o Bernardinho é fora da curva, né? Eu lembro muito do Bernardinho mordendo a bola, acho que foi numa Olimpíada, mordendo a bola. Mas você sabe que assim, eu tenho uma frase que eu falo assim, vendedor não precisa trabalhar muito, vendedor precisa vender muito. E é o transformando suor em ouro. Porque muitas vezes você vê gente trabalha, ou sua, e não chega em lugar nenhum. Porque a estratégia não está bem traçada, que é aquilo que a gente falou desde o começo. É a mesma coisa dele. Eu tô lendo, comecei tardiamente esse livro, né? Porque sabe aquela coisa... daqui a pouco eu leio, fui lendo outras coisas e agora comecei. Ele faz... Acho que eu tô nele, comecei semana passada. Quando eu respondi isso, comecei ele agora. E é interessante você olhar, porque você olha a trajetória, né? Quando você analisa um técnico, né? Quando você olha para o lado do esporte, você analisa um técnico, como é bacana, né? Porque você tem ali diversos talentos. E aí o gestor, o líder, é a capacidade de colocar as peças no lugar certo. Porque o suor, quando você tá olhando um time de alta performance, né? Você tem ali vários talentos. A realidade é essa, você tem talento vários egos também. Vários talentos. É a capacidade de transformar aquele suor num sucesso. Tirar o melhor. Tirar o melhor. Eu acho que esse é quando a gente... É a essência, exatamente. É isso que ele está mostrando ali, eu ainda estou no começo do livro, mas eu já vi muitas palestras dele, já vi muitas coisas dele, mas é isso que ele tira, né, e que ele ensina. Tá colocando as peças certas. É claro que tem vários outros ensinamentos que vai daquilo que a gente comentou, né? Do se preparar, do estar 100%, de estar 100% no lugar, de olhar para você, de se cuidar. Mas o líder em si, né? Como um técnico, é colocar as pessoas certas nas posições certas, né? Acho que esse é o grande segredo. E então estou muito animada para continuar aqui. E criar circunstâncias das pessoas entenderem o que significa a palavra foco, né? Foco, você tem que estar focado dentro de uma quadra ou dentro de uma empresa, você tem que estar focado naquele momento. Eu comecei a jogar tênis velho, já com idade. Os esportes de um pouquinho mais de grana, que depende um pouquinho mais, eu comecei... Por isso que eu comprei uma prancha de surf, fui jogar tênis, golfe. E quando eu fui jogar tênis, eu também sou do modelo de... começa o jogo aí, eu vou aprendendo jogando. E aí fui aprendendo a jogar, não sei o que e tal. Já jogava há uns 2 anos. Um dia eu conheci um técnico chamado Eduardo Volpintesta. Amigo, beijo pra tu. Me ensinou tudo de tênis. E aí eu, já com idade, lá master, jogava pra caramba. Já não tinha mais ninguém pra jogar na academia, porque eu não tinha como jogar. E a primeira aula do cara, sabe qual foi? Ele vira pra mim e fala assim, cara, você esquece tudo. Esquece tudo. É como uma câmera fotográfica fotografando a bola do tênis, a bolinha amarelinha. Então, o teu foco. E isso, cara, é uma aula para as pessoas. Que às vezes o cara tá querendo, como você falou, sua, e não chega em lugar nenhum.
É isso. Talvez você não esteja focando na bola. É isso. É bem isso mesmo. E olhar para... É exatamente isso, né? Você olhar para os seus objetivos, olhar para o que você quer fazer e aí entender quais são as suas metas, né? E aí conseguir focar literalmente na sua estratégia, né? Fazer escolhas, o tempo inteiro a gente faz escolhas, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas informações que chegam o tempo inteiro. Nosso WhatsApp não para, né? Você até começou aqui e falou, vou botar no modo avião porque eu tô 100% aqui. E é muito isso. A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, né? Para onde eu vou olhar, para onde eu vou dar a minha energia. A gente tem um período de tempo que a gente precisa hoje olhar para onde a gente vai colocar as nossas energias. Porque tudo que a gente coloca energia cresce, né? Então, se a gente vai olhar ali, eu vou focar ali, aquilo vai crescer. Então, que eu saiba exatamente fazer as escolhas corretas para poder estar fazendo crescer aquilo que faz sentido para nós, né? E o Bernardinho tem uma coisa que é interessante, que eu acho que está nesse livro, que ele fala, amanhã treino 9 da manhã. Aí um atleta chega 9h05. Aí ele, amanhã o treino é 8 da manhã. Aí o cara chega às 8h10. Ele, amanhã o treino é 7 da manhã. Se continuar assim, cara, nós não vamos dormir aqui. Bernardinho. Métodos Bernardinho. Método Bernardinho. Então tenho que ler. Ainda não cheguei nessa parte. Vou ler. É fantástico. Muito bom. E fala pra mim assim, você hoje tá falando, você tá dando palestrada de neurolinguista também? Não, isso só é hobby. Na verdade, tem algumas pessoas que a gente acaba ajudando. Não, eu fiz programação neurolinguística, mas pra mim mesmo. Pra você. Acho que é importante a gente ter Explica aqui pra a turminha o que é uma PNL. PNL, gente, programação neurolinguística, tem a base ali da física quântica. Por favor, no microfoninho. Tá. Pode puxar ele. É muita modernidade. Esse estúdio, gente, tá num chiquetê que vocês não têm ideia. Nem tava preparada para isso. Tá muito chique isso. Mas então, programação neurolinguística é para você... É literalmente, eu acho que eu vou resumir. Você tem a ciência de que tudo... Você consegue programar o seu cérebro, né? Então, quando a gente fala de alta performance e tudo mais, é tudo baseado na neurociência, né? Então, você tem... todas as suas atitudes podem ser controladas. É claro que isso é lindo, né? Quiser a gente, nós não somos robôs, né? A emoção tá aí para todos, mas que a gente possa ter mais controle nas nossas emoções e, consequentemente, poder alterar, né? Então, cura-se fobias até com PNL. Então, assim, são técnicas de programações cerebrais e baseado em física quântica. E aí entra todo num outro universo que eu sou apaixonada também. Mas, assim... É muito bacana. Eu acho que quando eu olhei para esse lado na minha vida, isso foi muito cedo, né? Foi com... Eu fiz a formação em... Eu fiz muito cedo. Enfim... Tinha 25 anos, 26 anos, por aí. Mas foi a virada de chave da minha vida, porque aí eu comecei a entender que todas as técnicas que eu já praticava, que o esporte já tinha me dado, que eu já fazia, tinham nomes para aquilo, e aquilo realmente eram técnicas, né? E aí você entender que como a gente funciona, que você tem controle de determinadas coisas, isso que você decide determinadas coisas, né? Porque o cérebro ele vai se acostumando com o que é mais fácil. Então, é mais fácil eu emocionalmente ficar mal, é mais fácil eu comer um chocolate para ficar mais feliz rápido, né? Isso tudo é mais fácil. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quando a gente começa a treinar o nosso cérebro para desenvolver o melhor para a gente, né? Cada um tem o seu campo de melhora e olhar e tudo mais. Você começa a entender que você tem controle sobre a sua vida. E isso faz toda a diferença. Então, para mim, essa foi uma grande virada de chave. E aí, isso a gente consegue usar também para os negócios. Porque aí a neurociência espalha outras coisas também, né? Microexpressão facial. Você consegue entender se a pessoa tá mentindo para você ou não tá. Se ela tá bem ou se ela não tá. E aí, você consegue criar rapport com ela ou não. Então, aí tem outro vasto campo aí. Eu aprendi a tapa no pé da orelha. Que é a vida, assim, você vai aprendendo as coisas, né? E aí comecei a ler um montão de livros antigos, né? Você citou aqui o Dale Carnegie. Pô, esse livro é de 1936. Como fazer amigo e influenciar pessoas, né? 1936. E tá atual, né? Atualíssimo. Você vai ler ele 15 vezes vai tirar lições diferentes. Esse livro tem 35 anos que eu li esse livro e eu peguei ele pra dar pra gente conversar.
Você já tem outro insight eu agora. vou entrar lá nesse livro, que eu fiz uma anotaçãozinha rápida de 9 itens do livro. E eu fiz isso. Aí, por exemplo, você falou o rapó, né? Fazia isso sem saber que era rapó. É isso que eu falei. Eu fazia porque muito cedo eu descobri a aulinha de venda, hein? Você começou uma conversa, você tem 30 segundos para capturar a atenção, cara. Se você não capturar a atenção em 30 segundos, dificilmente tu vai capturar a atenção do teu interlocutor. E 7 segundos de impacto, né? Primeiro 7 segundos de impacto. Você tem que entrar com tudo para chamar a atenção. No momento que você chama a atenção, vem cá, o que você acha de a tua venda ser 2 vezes o que você tá? Aí, como? Né? Qualquer coisa que você faça, eu aprendi isso na rua, no dia a dia, né? Eu vendi algumas coisas ali quando eu saí da empresa do meu pai. Eu vendi algumas coisas assim que eu te falei de meio frio, né? Vendi ouro, vendi seguro, consórcio. Aí o que mais era, assim, prazeroso para mim era vender livro, vender enciclopédia. Uau. Por 2 motivos. E a recompensa era igual comer um bombom e ficar felizão, que era o primeiro cheque do parcelamento. Você vendia enciclopédia em 10 cheques de R$800. O primeiro cheque era meu. Legal. E o segundo é que eu batia na portinha lá da senhorinha. Ô, senhorinha, o que é? Você tem que vencer isso em 30 segundos. Entendeu? Então... Vendedor não é fácil, né, gente? Não é fácil. E eu fui aprendendo sem saber o que... Não tapa na cara, né? Sem saber o que estava. As pessoas que estudaram isso começam a escrever, e aí você começa a ler. Hoje é muito mais fácil. A gente falou, por exemplo, do Stephen Curry treinando bilateralidade na batida de bola. Hoje, eu vejo o vídeo dele fazendo aquilo. Se eu estivesse jogando hoje... ainda em alto nível, eu faria a mesma coisa, que no meu tempo não tinha informação. Então, sim, hoje o jovem tem a informação, hoje o jovem tem tudo para se mexer, para se arrumar e correr atrás. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que a gente tem é a era da informação, né? Só que precisa ter atitude, né? Porque não adianta nada você ter informação e você não ter atitude, né? Então, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo... A gente tem muita informação no mercado hoje, né? Que você pegue, seja arrojado e tenha atitude, né? Que a gente acaba vendo muita gente mais passiva. Tem muito conhecimento, mas não coloca em prática ou não vai atrás. Então, aqui a gente está falando de vendas... Vendas é atitude o tempo inteiro, vender ousadia o tempo inteiro. E a gente tem que se mostrar em 30 segundos, se mostrar para que veio em 30 segundos, né? Quem sabe até menos, né? Você tem que causar uma boa impressão, por isso que a gente fala de aparência, né? Causar boa primeira impressão, o cara tem que olhar para você e entender se ele vai falar com você ou não vai, né? Senão a gente já perde ali. Se ele já passa o olho ali eu não vou falar. A gente sabe isso. Quem já teve em sala, já atendi muito supermercadista, quem já teve em sala de supermercadista, você sabe. Você tá ali e o cara vai selecionar quem ele vai falar. E aí que você tem que fazer a diferença, de alguma forma. Então, com certeza a gente tem informação, primeiro é primordial, mas de você ter atitude, porque senão não adianta de nada, né? Informação dentro de uma sala não adianta de nada. Desculpa aqui, você tá São Paulo, tem poucos meses, vocês abriram lá uma frente da expansão, agora eu li ontem Goiânia. Isso aí. A gente tem agora uma frota lá em Goiânia também e a gente está expandindo no Brasil. Lá a mobilidade Goiânia é uma cidade planejada, né? É uma cidade planejada. Ela é meio hexágono, assim, não é? E aí, assim, é bacana, eu acho que é aquilo que eu te falei, né, no início. A gente lá na Itabus, quem tudo quer, nada tem, né? Então a gente vai aos poucos, a gente vai ganhando espaço aos poucos. A gente sabe o nosso mercado, como ele é complexo com relação às concessões, né? Que no meu caso são concessões. Então a gente está crescendo e expandindo de uma forma bem saudável. Eu acho que é assim, eu penso que é assim que tem que ser. Para um negócio perdurar, ele tem que ser saudável. Então a gente está aos poucos. E agora, essa oportunidade em Goiânia, a gente está bem feliz. E a frente em São Paulo, sim. Então, agora eu tô... Mas tem um plano de expansão, assim... Temos um plano de expansão, e ele tá andando... Sem geografia, só oportunidade tem algumas oportunidades. Goiânia é impressionante o mercado de Goiânia, né? Então, eu já ouvi já um monte de gente falando exatamente o mercado isso. Inclusive para a parte de turismo, né? Que tem você vai a Goiânia, aí tem Alto Paraíso,
Pirinópolis, se eu não estiver enganado, que são locais assim mais... É um polo, né? Goiânia é um polo, né? E aí... Goiânia, altos restaurantes, hotéis maravilhosos, gente bonita, gente andando, gente simpática. Exato. Então a gente está olhando para esses mercados, né? Então, assim, tem um plano de expansão, mas é obviamente que a gente está tateando, né? Estamos tateando o mercado, mas a gente hoje se posiciona de forma nacional. Então, hoje, qualquer cliente que queira fazer um planejamento de mídia em ônibus, nacionalmente a gente realiza. Então, eu posso fazer em qualquer... Eu vi o Chico falando das cidadezinhas, né? Acre, tal. Sorriso e tal. 13 Itilhas. 13 Itilhas. Eu falei, a gente faz ônibus lá também. Eu sou um cara curioso. Agora nós estamos falando, eu vou fazer isso. 13 Itilhas, onde é que é 13 Itilhas? Como é que é? Eu vou dar uma pesquisada. Então, assim, a gente tá expandindo, estamos olhando para isso, né? Para assumir outros mercados, para a gente poder levar a nossa alegria, a nossa ousadia para outros mercados também. A gente agora em São Paulo com essa frente, né? Como a gente comentou, é onde está o dinheiro, onde estão as agências. A gente está entrando com muito carinho em São Paulo, então fazendo um trabalho muito bonito lá. E estamos começando. O pessoal do Mercado Paulista me receba lá com muita alegria. Pessoal do Mercado Paulista, receba a Ju, porque a Ju... Olha só, a Ju... eu tenho falado aqui que o negócio da supressão da mídia externa na cidade de São Paulo e um tema polêmico pra caramba, mas a Ju furou a barreira. Estamos entrando lá, isso aí. A gente está entrando em São Paulo, a gente tem os backseats em São Paulo, então a gente está com uma frota de carros lá. E os envelopados, né? Que agora a gente está conseguindo fazer um trabalho... demais. Que é muito bacana e a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal lá. Então, essa expansão agora a gente está bem... Como é que é isso? Você faz um contrato com a companhia de transporte? Lá em São Paulo a gente primeiro, né, temos as concessões, né, então todo o nosso mercado é baseado nas concessões, mas... concessões privadas. Exato. Concessões, né, que a gente faz os contratos com os empresários dos ônibus, né, então eu não tenho gerência sobre os ônibus, né, quando a gente fala de bus door, né, e tal, não tenho gerência sobre a garagem, mas a gente tem o espaço ali, a concessão de utilização dos vidros, das traseiras e dos veículos, né. Agora, nos outros estados a gente trabalha com os modelos dos itinerantes, que o cliente nos contrata e ele pode fazer o formato que ele quiser, então a gente passa o carro na porta da loja dele, faz ação na loja dele e tal, então isso está sendo muito bacana, é um diferencial incrível em São Paulo, e como a gente está fazendo muito projeto especial ainda em São Paulo, ainda a gente está chegando devagar, porque a gente está fazendo só os envelopamentos, mas aos poucos, quem sabe, conquistando... Olhão grandão em cima de evento. Só aí, exato. Então, assim, estamos chegando aos poucos nisso, mas abrindo o espaço, levando o nosso trabalho, fazendo com que as agências realmente nos conheçam cada vez mais, então, levando os projetos diferentes para eles, para que a gente possa não só fazer em São Paulo, mas no Brasil todo, com os ônibus. Então, se você tem um negócio que você quer expandir nacionalmente, também utilize a gente para fazer projetos especiais. Aqui meu jabá. E a parte do sul ali, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? Também, a gente faz também. Quando a gente fala Goiânia, a gente assumiu concessão em Goiânia, né? Nacionalmente, a gente faz projetos especiais onde o cliente quiser. Então, o envelopamento eu posso fazer onde o cliente está, onde ele quer, como ele quer. Então, o itinerário que o cliente quiser. Então, a gente faz onde for a necessidade deles. Isso é muito bacana. Você sabe que eu fiz isso tem 20 anos. Eu fiz uma campanha de Telemar. A Telemar ainda existia. Não sei há quanto tempo a Telemar, não sei. Era uma campanha de Telemar. E me caiu no colo uma demanda de comunicar com o modal rodoviário. Como faz isso aqui com ônibus? Eu quero ter um ônibus para mim. Isso é fácil. Nós fazemos, né, pô? Não vai desperdiçar o valor. Aí envelopei. Foram 5 ônibus que eles faziam um trajeto selecionado por mim, né? Junto, obviamente, com a responsável da campanha. Aí faziam não sei o quê. O pessoal descia do ônibus em determinados lugares, se ampliava ali, faziam todo um negócio disso há 25 anos. Bom, se você precisar hoje também, agora você já sabe que você pode contar comigo. Óbvio. Mas, cara, eu aprendi uma coisa, que a união
faz a força. Com certeza. Se você quer fazer um barco à vela e você construir mastro, casco, motor, vela, vai dar trabalho. Você faz uma parte, o outro faz a outra, todo mundo vende o barco, sabe? Você divide para multiplicar. Pra todo mundo, é isso aí. Então hoje, se aparecer uma coisa dessa, eu nem vou botar a mão. Vou falar, liga para Juliana, guarda a minha beiradinha. Com certeza. Não é brincadeira, sadia. Não é brincadeira, não? Mas com certeza, com certeza. Não, mas todo mundo tem que ganhar, né? Eu acho que é isso. A gente tem que estar junto. Acho que a gente pode ir sozinho, a gente vai mais rápido. Né? Olha, sozinho, a gente vai chegar lá, mas vai demorar, né? Às vezes você tem que ir, precisa de um, precisa de outro, chega em um, chega... Mas quando a gente tá com as pessoas certas ao lado, os parceiros certos ao lado, a gente chega muito mais rápido, né? Nos lugares que a gente precisa, com os resultados que a gente precisa. Acho que isso faz toda a diferença, né? Ter os parceiros certos, as pessoas certas. Então, acho que o fato de nós, né, Itabus, termos essa filosofia interna muito forte, né, de colaboradores com muito tempo com a gente e tudo mais, faz com que a gente tenha grandes parceiros também de vida, né? Então, eu faço negócio com gente há 13 anos, né? Então, a diretoria da empresa, o Cristiano, faz negócio há 20 anos. Então, assim, acho que ter os parceiros faz toda a diferença. O Cristiano hoje, depois de 13 anos, ele já nem olha, né? Deixa a Ju fazer, que vai dar certo. Bem isso. Ele briga comigo, ele fala, você tem a caneta, você decide o que tem que fazer. Mas é bacana, acho que ter liberdade é muito importante, né? Claro, você vai conquista, né? Você conquista a confiança. E aí, hoje, ter uma liberdade faz toda a diferença. Mas dentro da Itabus, é muito bacana que o Cristiano, ele tem esse olhar, né? Ele dá voz para todo mundo. Lá na Itabus, a gente brinca que os cargos que tem lá internamente, é cada pessoa que criou o seu próprio cargo. Porque ele dá essa liberdade. E isso faz diferença nos resultados todos nossos. Porque você tem um ambiente muito saudável. Então, tá todo mundo bem na cadeira. Tá todo mundo bem na sua função. E cada um fazendo o que lhe compete. Cada um numa área diferente. Então, isso é muito gostoso. Então, hoje ter liberdade para trabalhar foi conquistada, foi suada, né? Foi suada, mas aí conquista. Então, ele deixa lá e depois no final do mês eu entrego o número para ele e ele fica feliz. Eu costumo dizer o ensinamento de my father, que é assim, confiança, Ju. Você imagina uma bola de granito grande e você tem que sair empurrando ela ladeira para cima. Aí você tá empurrando, ela é pesada pra caramba, e você tá ali, você tá cansado. Aí no outro dia a pedra tá quente, tá um sol danado, e você tá com a mão queimando. No outro dia tá chovendo, a pedra tá escorregando, mas você vai levando, você vai ganhando a confiança. Para perder a confiança, só largar a pedra. É verdade. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. É verdade, é verdade. Isso é o maior. Meu pai me deixou alguns ensinamentos, né? Muito bom. Que são, muito bom, cara, de vida. E esse é um deles. Você, nunca larga a pedra. Ela é pesada, escorrega, tá quente, mas você nunca larga a pedra. Mas eu acho que isso também tem a ver com relação a propósito e acreditar, né? Eu acho que você tá ao lado das pessoas e ter parceiros na qual você acredita e faz sentido para você, não fica pesada a pedra, né? Às vezes ela é pesada quando a gente tá em algum ambiente que não faz sentido para nós, né? Aí a pedra está muito pesada e aí você não consegue, né? Nem a confiança mesmo, porque você acaba olhando para o lado, né? Quando você tá naquele ambiente pesado ou ruim, você acaba olhando para o lado, mas quando você está num ambiente no qual você se sente saudável, se sente reconhecido, tem a liberdade para trabalhar, a pedra está ali e ela se torna, né, mais leve, entre aspas, mas a confiança ela tem que ser sempre construída, tem que estar ali sempre com a mão colocada, porque, né, afinal, estamos ali naquele ambiente. Eu falo que eu estou na Itabus há 13 anos, né? Então estamos ali há 13 anos, né? Então, mas se a confiança, com certeza, a cada desafio a gente se admira mais, a cada desafio a gente olha diferente. Poxa, que bacana, olha, ele pensou nisso, eu pensei nisso, o pessoal lá, né, a Lê, que tá comigo, a Lê lá na gestão agora, né, pô, a Lê tá pensando nisso, o Jairo, né, na parte dos pô, pensou em tal coisa. Então, é bacana você olhar para os seus parceiros e admirar e consequentemente, vir a confiança, né? Então, todo mundo em sintonia. Todo mundo em sintonia, isso faz toda a diferença, né? Total. Isso aí faz com que uma empresa que tenha um início, às vezes, tímido, ela deslancha com pessoas ultra motivadas, com um ambiente de positividade, com todo mundo com a confiança lá em cima. Volto lá pro esporte. Você faz uma cobertura para a marcação, dobra a marcação. Eu vi Memphis
Minto, eu vi, foi Memphis contra o Philadelphia, se eu não me engano foi isso. Você sabe quem é Joel Embiid? Não. Joel Embiid é um pivôzão do Phila. O cara tem 2 metros e passa desse teto aqui, enorme, de largo, joga uma barbaridade. E aí os times estão fazendo, os times que jogam contra o Philadelphia, ele tem outro, Tobias Harris, tem outros jogadores bons, mas quando a bola vai predominantemente no Joel Embiid, e ele resolve, faz 40 pontos por jogo com muita facilidade. E os times estão fazendo dobra de marcação. Então, essa lance do ambiente de confiança, Total. os caras estão ganhando do Phila. Por quê? O cara já sabe que se eu cobrir aqui, se eu soltar minha marcação aqui, cobrir aqui, o outro me cobre lá, que eu vou marcar aqui, vou dobrar em cima do Joel Embiid. Total. Mas você sabe também que essa questão de confiança é interessante. É claro que tem que ter a confiança, mas eu acho que toda empresa também, quando a gente fala de ambiente corporativo, né? Lá na Itabus a gente tem um CRM muito forte. Porque o mercado tá aí, tem muitos clientes, e a gente se organiza muito bem para que nenhum invada o espaço do outro, né? Então não tenha briga de vendedores ou com algum problema nesse sentido, porque a confiança ela existe naturalmente, mas é natural pela competitividade do dia a dia que a gente esbarre em algumas coisas. Então se organizar como empresa também é muito importante. Lá a gente tem um CRM muito forte para poder estar alinhado com os nossos clientes, poder estar super organizado como empresa, para poder sempre estar entregando o melhor para ele e que não tenha confusões internas, sabe? Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo que tem alguns outros parceiros que o cliente liga, aí liga para um, negocia, aí depois liga para um outro para tentar negociar um pouco melhor, aí liga para o outro para negociar. Poxa, isso é aquela coisa que a gente fala assim, poxa, até primário, né? Porque você fala, pô, a empresa tem que ter um preço, um único negócio, mas você tem que se organizar internamente também. Então, a gente lá tem isso muito a sério, né? Tanto a parte de pesquisa que a gente investe bastante com o pessoal do Cantaribop, quanto a questão de ter um sistema bacana, de ter um CRM muito forte, para que a confiança, ela que você falou, ela continue sendo também um pilar e algo, mas que você tenha que ter corporativamente algo que te dê uma base também, né? Olha, eu tô encantado contigo. Isso aqui é uma baita de uma aula, cara. Me deixa sem graça. Não. É legal, um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz de verdade de ter sido convidada, porque como eu te falei, acho que os convidados que você tem chamado são pessoas de muito tempo de mercado, né? Eu sou ali o peixinho. Nada. Eu fiquei muito feliz. Fala aí, então, peixinho, você, qual é a cobertura da... a tua cobertura maior é Rio de Janeiro, Estado, Rio de Janeiro. Só a cidade? Não, a gente tem a Estado. cobertura no Rio, né? Rio de Janeiro, Rio e Grande Rio. A gente tem exclusividade em Friburgo, Rio e Grande Rio e Goiânia, e aí na parte de gestão nacional a gente tem grandes parceiros que a gente consegue hoje fazer uma campanha acima de 10 praças, a gente é extremamente competitivo, então... Faturamento só subindo. Graças a Deus, a gente está trabalhando para isso, mas eu acredito muito nisso, a gente está muito sólido, a gente está com uma base muito bacana, muito pronto para atender o mercado da melhor forma possível. Os nossos últimos cases chancelam muito isso para nós, assim, a gente ter o Google fazendo o primeiro investimento em ônibus no Brasil fez conosco, sabe? Isso traz um olhar pra gente, poxa, a gente tá no caminho certo, sabe? Estamos fazendo o trabalho direito. Então, espero que 2023 faça muita coisa legal. Mas tá começando meio bagunçadinho, mas... Vou te falar que a gente começou bem, em 2023 pra gente foi suado. A gente começou bastante movimentado, muita coisa aconteceu com a gente, graças a Deus. Em resultado comercial. Resultado, graças a Deus. Mas a gente tá num país um pouco enrolado, que são as coisas assim que você... God grant me a serenity to accept a thing that I cannot change. É isso, né? Mas é aquilo que a gente comentou sobre as oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que olhar pro todo e entender que tem... Olha... Quem chora tem alguém que tá vendendo lenço, né? Isso. Então a gente olha muito para isso. Bom, o cenário tá aqui, aonde que tá o lenço? Exatamente. Então é isso que a gente olha. Então, sempre que tem algum... Eu brinco que eu falo assim, gente, vender ônibus não é fácil não, tá, gente? Não é igual vender painel. Vender painel, todo mundo fala. Aí eu viro e fala para mim assim, o pessoal fala assim pra mim, então eu quero comprar um outdoor. Pra mim, eu falo, tá, você tem que comprar um bus door, né? Então assim, tá bom. Porque naturalmente, a pessoa fala, brincando aqui, mas vender ônibus não é fácil. Então assim, a gente se vê
vivendo um cenário em que hoje, graças a Deus, a gente está crescendo bastante, mas olhando eu tô procurando olhar onde ninguém tá olhando, a gente tá procurando ver os segmentos que estão crescendo. Então, as oportunidades, elas estão aqui, né? Tem sempre alguém que tá crescendo, tem sempre alguém que tá se movimentando, lançando um produto, fazendo uma campanha, mudando o nome, fazendo algo. Então, a gente tá, principalmente agora, nessa área de... O envelopamento tá bombando, né? Graças a Deus. E aqui no Rio, ele tá muito forte. A gente tá muito forte no Rio com o envelopamento, porque a gente tá com... a gente tá com a concessão dos frescões, né? Então, a linha Frescão, né? Que é aquela linha que... Zona Oeste, Centro, a gente tem essa concessão e é o único... se eu não me engano, acho que é o único ônibus municipal no Brasil que você pode realizar. Não sei se em outro município, confesso que eu não sei, mas eu acho que é um dos únicos no Brasil que você pode fazer um envelopamento de linhas municipais. Então, isso é muito bacana, ficou muito forte. A gente tem um volume de carros muito consideráveis que rodam na Avenida das Américas, são mais de 80 carros. Mais de 85 carros. É um volume bem bacana para a gente poder estar envelopando, poder estar fazendo a campanha dos nossos clientes. Traçar o roteirinho da comunicação. Ele já tem ali, ele vai um filé mignon do Rio de Janeiro. Você tem métrica disso aqui, de impacto, você tem essas métricas? A gente acaba que a mídia... a placa, né, as suas métricas são diferentes das minhas, né, porque a gente acaba tendo o volante, né, o meu é mobilidade. Quando a gente trabalha com a mobilidade urbana, ela fica um pouco mais complicada de ter uma métrica certa, né, a gente trabalha muito com a questão do impacto. Então, hoje eu tenho o Ibope, que nos dá uma base muito bacana, e aí ele tem aqui, a última pesquisa que eles trouxeram do ano passado, tem do envelopamento, que aí a gente atinge 1 milhão... Pesquisa comprada por vocês? Ou... A gente faz assim no Ibope, a gente é parceiro dele. Todos os nossos planos de mídia vão com pesquisa do Ibope. Então, o Ibope que dá o segmento, a gente faz todos os nossos planos de mídia baseado com eles. Então, isso é muito bacana. Isso trouxe muita legitimidade ainda para nós. Sim. Porque quando eu estou entregando um plano de mídia e eu trago ali a pesquisa e o Cantar Ibope atestando que a gente é a primeira mídia em recall de marca, isso faz muita diferença. Né? Então... isso trouxe muita legitimidade e credibilidade. Eu tive aqui o professor Laércio, da InfoH, conhece? Não conheço ele, mas conheço a história dele. Eu vou chamar ele de novo. Falamos agora, essa semana, foi no sábado, ele me ligou. A gente vai falar de novo, porque eu continuo com algumas dúvidas. Não dúvidas da palavra dele, mas eu sou um cara curioso, né? Então, por exemplo, o algoritmo reconhece capacidade, a potencial de GRP de uma campanha de mobilidade. Mas vamos... aqui num episódio não dá para falar tudo. Sim, sim. Vamos falar disso aí. Legal. No meu negócio, um painel gigantográfico. Quando a gente está com um congênero aí que instalou 2 painéis digitais de empena gigantes. Qual é a potência daquilo? Aquilo não é só um raio de influência da mídia em si. Aquilo ali tem um impacto, né? Um impacto, um poder de recall que você tem que medir de alguma forma. Eu tenho um algoritmo. Tá, numa próxima a gente vai conversar com isso. Por isso eu te fiz essa pergunta, porque a gente hoje, com métrica, né? Eu já estou até achando que a televisão, ela sempre vai ter o espaço dela, como cada um no seu espaço, né? Mas eles tinham uma métrica, que não sei se alguém já alguma vez teve a curiosidade de arguir essa métrica, mas sempre teve uma métrica e apresentava essa métrica. Hoje a gente tem uma métrica, mas eu estou querendo arguir essa métrica. Por quê? Eu contratei um sistema de verificação de audiência. Auditado, não é qualquer coisinha, é auditado, com uma assinatura embaixo. E encontrei números diferentes. Às vezes para mais, às vezes para menos. Tem alguma coisa que não está calibrada aqui, né? Se você me fala no pré que vai acontecer e no pós, a gente descobre, foi muito maior. Tipo, eu estava com previsão de fazer 3 milhões de impactos, fiz 4.500, 4 milhões e meio. É muito grande a diferença, 50% a mais. Entendeu? Então, eu que tenho um pouquinho de matemática dentro da cabeça, eu fico, isso aí tem que
voltar e mexer nisso aí. Isso é importante. Não dá mais o achismo, né? Não dá. E a métrica e as informações que a gente tem hoje, os sistemas que a gente tem hoje, as ferramentas que chegam para nós, para gente, essa galera jovem que a gente estava lá falando, que já é nativo online, nativo cai dentro disso aí, cai dentro disso aí. De pesquisa. A gente, com a mobilidade, a gente fica assim, muito... querendo, a gente tá sedento por alguém também que nos traga alguma solução, né? Então, se tiver alguém aqui que tá assistindo que tem alguma solução para nós, acho bem bacana, porque isso é importante, né? A gente trabalhar com dados e números. Hoje eu tenho o Ibope que dá pra gente as informações com relação a quantas pessoas visualizaram a mídia, quantas pessoas foram impactadas pela mídia, isso a gente tem. Então, isso é muito bacana, né? Você ter o ônibus ali a maioria das vezes sempre em primeiro lugar como recall de marca, isso é muito bacana para nós, nos deu muita força. Então, isso faz sentido. A gente fala, bom, então estamos no caminho certo. E aí, desde que acho que a gente está com o Ibope, vai fazer uns 5 anos, se eu não me engano, desde que nós estamos com eles, a gente não entrega nenhum plano mais sem estar com, pelo menos, o segmento tal, o planejamento do segmento tal, e a gente leva lá a pesquisa para que a pessoa minimamente tenha dimensão de que ela está fazendo um investimento em algo que faça sentido. Eu não consigo ter tantos outros números mais apurados, né? A gente tem ali a parte demográfica e tal, o fluxo de carros, veículos e tudo mais, mas ferrinhamente é mais difícil, né? Não tem... Mas você é mais fácil de vender do que eu. O meu painel tá parado, o teu ônibus tá andando, é muito mais fácil, né? Você fala assim, onde tá o cluster de consumo? Tá ali, o ônibus passou ali, pronto. Então aí, gente, agora o argumento de venda aqui, concedido. Mas eu acho que cada negócio tem o seu pós e contra, de qualquer forma. Mas acho que, por hábito, né? Nosso mercado, ele é um mercado em que, durante um tempo, acho que foi muito bacana assistir o episódio da Terezinha, admiro muito ela, né? Não tem como não olhar... linda. Não tem como não olhar para o nosso negócio e não olhar assim, poxa, é bacana ter pessoas como ela no nosso mercado, né? E eu espero poder cada vez mais elevar o meu mercado. Essa é uma das minhas premissas. Eu quero que o mercado de Out of Home cada vez mais seja respeitado. E aí, quando eu falo respeito, é claro que a gente tem grandes players aí no mercado para falar na minha frente, mas fala da mídia em ônibus, né? Porque a gente antigamente tinha a garagenzinha ali do empresário que colava uns adesivos sem nenhum muito cuidado. E aí a entrega de fotos que não era bem cuidada. E aí o mídia tradicional, às vezes tem receio, às vezes, da mídia, né? Porque fala assim, poxa, o ônibus aquilo lá dá muito trabalho, ou não entrega bacana e tudo mais. E aí a gente vem profissionalizando cada vez mais. Então, hoje, o check-in da Itabus é um check-in incrível. A gente tem um fotógrafo profissional nas ruas hoje em dia, então ele vai fazer foto, vai fazer vídeo. Fundamental. Então, você fazer uma entrega bacana para que a pessoa que esteja em São Paulo, no Acre, e contratou os nossos serviços, ele entenda que a gente está com muito profissionalismo cuidando da campanha. Então, quando eu olho falando de concorrentes e tudo mais, citei a Terezinha, eu quero cada vez mais que todo mundo, meu desejo, né? Que todo mundo esteja bem, saudável, porque o meio precisa crescer, né? Eu quero que cada vez mais a verba venha para... O bolo tá ali, a nossa fatia, mas cada vez mais venha para a minha fatia, né? Mas que ela venha de uma forma que as pessoas entendam o ônibus sendo um meio de comunicação fundamental, porque tá ali no dia a dia, no cotidiano da população. Você falou aí do teu pós-venda de foto profissional. Vou te contar uma passagem agora, foi terça-feira. Você sabe que esse conteúdo tá no Brasil todo, né? Eu recebo mensagem de todo canto do Brasil. Legal. É muito legal. É um nichado, totalmente nichado, mas eu recebo. Né? Tá no digital, né? A galera curtindo pra caramba e fazendo perguntas. Essa semana, Alexandre Fritz, de Londrina, me passou um zap. Ouvi você falando, em qual episódio eu não vou lembrar, sobre digitalização dos nossos equipamentos. Eu estava falando de digitalização, eu estava trocando um painel analógico por um painel digital. Mas ele estava falando da digitalização do inventário dele. Ok. Para apresentação, essa coisa toda. Aí trocamos uma ideia lá, eu estou usando essa ferramenta, qual que você acha boa? Para dar porque a gente também está buscando facilitar a vida do planejador, né? Com essas informações. Eu estou usando o sistema tal, Vê só. Aí eu cliquei e a minha... posso te dar uma sugestão, Alexandre? Não aguentou, né? Óbvio. Cara, olha só. Foto profissional.
tripé, máquina boa, com câmera boa, com gente boa, fazendo troço a tempo, a hora, procurando melhor ângulo, melhor enquadramento, tratar a foto. Sabe por quê? E aí vai para você. A nossa foto é nossa vitrine, cara. É isso aí. Minha roupa é lindona, mas a minha vitrine tá toda suja, bagunçada. A nossa foto é a nossa vitrine. Então, quando eu faço uma foto boa, tratada, mostrando toda a qualidade do equipamento que o cara comprou, eu estou cativando esse cliente para ele comprar mais e tal. Então, esse foi o meu recado para o cara lá de Londrina. Muito bem, agora para o Brasil todo, né? Muito bem. Mas sabe o que é interessante? Que assim, falar de pós-venda, isso é fundamental. A gente cada vez mais busca fazer um pós-venda cada vez mais personalizado, diferente para os nossos clientes. Mas, peculiaridades de negócio que é legal ter esse espaço para falar. Quando a gente fala de mídia em ônibus, a maioria das pessoas acha que é simples, né? Bom, então contratei, vou colar lá o adesivo no carro. Andando, o ônibus andando. É lindo, né? E não é bem assim, né? A gente cola os carros na madrugada. Nas garagens de ônibus, muitas vezes os carros estão um atrás do outro pertinho ou estão lá no barranco. E aí o menino vai lá, cola e tenta tirar uma foto de algum jeito. Então é muito difícil. Então quando a gente introduziu a fotografia profissional nas ruas, fez uma diferença. Porque a gente tentava fazer o nosso melhor numa garagem de ônibus, mas é muito complexo uma operação, né? O mídia não que tá tava bonito. Não tava bonito. E de fato não tem como estar bonito, porque a garagem não é algo bonito. Então assim, você sabe bem como que funciona. Então assim, a gente tenta trazer a realidade, a gente tem uma frase lá, a realidade se impõe, a realidade é aquela, mas como que a gente pode transformar aquilo para que o cliente entenda da melhor forma? De fato, não é simples colar o adesivo ali no ônibus, é algo muito complexo, tem uma operação enorme, a gente tem a maior equipe de operação do estado para poder fazer, então a gente tem 3 turnos de colagem, de revisão de material. Pessoal todo nosso, então assim, é muito bacana. Quantas pessoas tem na Itabuj? Hoje acho que nós estamos em 60, eu acho, nós estamos por aí, tá por aí. E aí tem os terceirizados ainda também, o pessoal que faz trabalho com a gente, as gráficas parceiras e tal, então é uma equipe bacana, mas a gente entendeu que a entrega faz todo sentido, porque a maior reclamação desse mercado era a entrega. Pô, Ju, você imagina, você compra uma coisa qualquer na internet e aí aquele negócio vai chegar para você, aí você tá naquela ansiedade daquilo chegar, e chega, você abre, a mesma coisa, a ansiedade da pessoa que tá comprando nosso trabalho. Ele tá querendo receber aquilo ali com melhor roupa que a gente tiver, né? Exato. E isso é uma dificuldade para nós, porque isso era uma dor que a gente não sabia até então. Porque quando a gente fala de mídia em ônibus, vai entrando no fluxo, né? Você entra no fluxo, eu preciso vender, eu preciso entregar. Por que a gente se preocupa? Com a entrega. Só que com a entrega do fato, né? Então o cliente comprou, tinha que entrar naquela data, você tem que colar e tem que fazer. Mas aí a gente entendeu que existia uma dor ali, que era a dor dele ver a foto bonita. E o check-in nunca foi para ser bonito, o check-in era para comprovar. E aí a gente começou a entender que essa dor existia e aí a gente foi olhar para isso, estamos olhando para isso cada vez mais, mas não é simples, porque é uma operação muito grande a nossa, então às vezes tem sim fotos que não são muito bonitas, mas a gente tenta suprir. Então a gente tem uma equipe hoje. São 3 turnos de colagem que nós temos, mas nós temos os fotógrafos profissionais e a gente tem uma ideia também interessante para empresas nesse segmento. A gente tem um grupo nosso da empresa, que é o grupo de fotos. Então, como todo mundo tá andando na rua, de alguma forma alguém tá andando na rua, sempre tem alguém fotografando alguma coisa para a gente poder mostrar para o nosso cliente que a campanha tá na rua, que tá veiculando, que tá tudo ali. Então, a gente se preocupa muito agora em trazer essa realidade da rua pro mídia que tá sentado. Porque até então a gente não sabia nem que essa dor existia, né? Eu tava sendo contratada para quê? Para colar a campanha e entrar no dia. Então, a nossa preocupação era entrar no dia 22, entrar no dia 23, entrar no dia 24. E aí a gente agora entende que não é só essa dor, que a gente precisava exponencializar isso e experienciar melhor. Olha só, você falou dos seus livros que você leu. Eu acho que tô te apaixonado por você. Vou falar aqui de você. Oh, meu Deus. Você falou do Dale Carnegie, né? Então, eu peguei ontem um resumo, né? Meu Deus, até listou. Diga. Eu vou falar aqui. Porque, cara, isso foi escrito em 1936.
As relações humanas, elas mudaram bizarramente em quase 100 anos. E o que o cara escreveu lá está atual até hoje. Então, quem não teve a oportunidade de ler esse livro, leia. Depois dele veio um discípulo dele chamado Napoleão Hill. Não sei se você já leu. Sim. E mais outros, perto que o diabo e aí por aí vai. Og Mandino, Vendedor Minuto. Nossa, muito bom. Então, deu. Ele não critique. Não critique qual é o objetivo dele? É como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Não critique. 2, faça elogios. Então é tipo, critica baixinho e elogia gritando. 3, trate os outros como a si mesmo, como você gostaria que te tratassem. Isso é bíblico, isso não precisa muito a mais. O cara escreve isso. É o óbvio que precisa ser dito. É o óbvio. O que você pensa, o que eu penso, não tem nenhuma importância. O que tem importância é o que você pensa. Então, onde eu tenho que focar? Lembra da bolinha de tênis? No interesse do outro. 5, sorria. O sorriso é contagiante, já dizia David Ogilvy. 6, lembre-se dos nomes. Ele fala, muito prazer, Juliana, muito prazer, Antônio José. Pô, Juliana, esse teu, não sei o quê, tá, obrigado, Juliana. Né? Você falar o nome, todo mundo quer ouvir o seu nome. 7, deixa as pessoas falar dela própria. Essa é uma técnica que eu aprendi muito cedo. Um vendedor, puta vendedor, me encontrou na rua, um garoto correndo atrás da vida. Ele falou, você quer fazer um amigo? Você deixa o cara falar. E eu usei isso a vida inteira. Eu chegava... Tá fazendo agora, né? Agora você tá trazendo os amigos agora, exponencializando a voz dos seus amigos. 8, os assuntos que são importantes, aí é meio redundante, os assuntos dos outros, né? Pô, fala dos seus assuntos, né? Do que você... O que importa numa conversa comercial é o que é bom para ele, o que eu acho, o que eu penso para mim, para minha empresa, para o meu produto, pouco importa. O que importa é como... É tipo um médico, né? O médico... eu sou PhD, fiz vários cursos, eu sou especializado... altamente especializados, mas não importa. Quando eu vou clinicar, é você que importa, não é... É isso aí. E deixe assunto... 9, deixe a pessoa achar que a ideia dela... Cara, esse é o máximo. É verdade. Esse é o máximo. Então, tomei nota disso. Não, esse livro é muito bacana. E acho que quem lê esse livro pode ler em diversas fases da vida, porque vai tirar lições diferentes, né? Cada hora você lê ele num momento, você fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque é sobre relações, né? E tá sempre atual. Então, muito bacana. Julie, você é uma garota maravilhosa. Obrigada. Se esse Cristiano manquear, eu tomo você dele. Obrigada, muito bacana. Eu te agradeço. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Aqui a gente tem muita galera nova também, recém-formando, pessoal novo começando. Eu queria que você deixasse uma mensagem bacana, positiva, para essa... moçadinha que tá vendo aí. Tudo bem. Pra cá? Qual câmera eu tenho que olhar? Na câmera 3. Mas eu acho que tem uma frase que eu uso muito, que eu acredito que é muito do contexto. É uma frase que eu uso muito. Aqui ele me corrigiu, gente, que eu tenho que vir pra perto do microfone. Uma frase que eu uso muito, que a gente falou, acho que a base da nossa conversa toda, desde que a gente começou. Faça o simples com excelência. Porque, às vezes, quando a gente... Vamos pro atleta, né? Voltar pro atleta. A bandejinha simples, não precisa... Faz simples, mas faz com excelência. Então, você treina. Um atleta, ele treina para fazer o simples da forma mais espetacular possível. Então, acho que essa é a mensagem. Porque hoje a gente vive também um mundo com muita informação e todo mundo sabe de tudo. Né? Você vai perguntar, todo mundo sabe de tudo, todo mundo é conhecedor de tudo, sabe de tudo, ou até porque a informação está ali na nossa mão, né? Mas tenha o foco do que você quer fazer, o simples do seu negócio, mas de forma excepcional. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ô Ju, te agradeço muito. Eu te espero
num garrafão pra gente bater um 21. Boa, gostei. Agora gostei. Falou mesmo. Agora sim. No meu o desafio que já o desafio tá lançado. No meu tempo não tinha a linha de 3 pontos. Então. E eu tacava de fora. Boa, muito. Não, então agora é o compromisso aqui. Eu fazia, sem presepada, eu fazia 20, 25 pontos por jogo sem linha de 3. Muito bem. Eu ali do escanteio, aquela marquinha do escanteio. Zona morta total. Muito bom. Vamos Olha lá, só, tá marcado. Meu coração pra você, cheio de amor e carinho. Brigadão você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que se você gostou dessa conversa maravilhosa, você, como eu falei, faltam 210 inscritos. Você vai lá, se inscreve, ok? Beijo pra vocês, minha lindinha. Obrigada Amei. mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Show de bola. Até mais, pessoal. Até a próxima.